Pai do Senhor, meus amados, louvado seja Deus. Ainda de pé, antes de fazer essa leitura, eu preciso falar um fato interessante. Eu comecei a preparar essa pregação, esse esboço, segunda-feira pela manhã. Não falei nada com o pastor Gedeon Júnior, que a gente não se comunica essas coisas, né? Aí, ok, preparei meu esboço, fui para o Gama, aí o pastor Gedeon Júnior preparou a mesma coisa. O que foi pregado lá é um spoiler, né? Um spoiler do que nós vamos falar aqui. É claro que em talvez outras referências e tal, de uma forma diferente, mas o assunto é o mesmo. O título, pode tirar um pouquinho do meu microfone, por favor, meu filho. O título da nossa mensagem hoje, porque eu gosto de dar título, né? Ele não dá título. Eu gosto de dar um título até para que possa ser colocado no YouTube, nas nossas mensagens. O título da nossa mensagem hoje, presta atenção, é Teocracia versus Monarquia. Guarda isso aí, tá bom? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos começar falando como era a teocracia. O que é teocracia? É o reino de Deus, é o Deus reinando, é Deus rei sobre a terra, sobre o povo. Teocracia, tá bom? Monarquia, consequentemente, é o reino onde um monarca, né, um rei, uma imperatriz, né, governa e toma as decisões sobre o povo, entendeu? Governo dos homens. Nós estamos aqui, Deus como rei e os homens como reis. Como era o reino teocrático? Vamos lá? Como começou no início? Como tudo iniciou aqui o reino teocrático? Gênesis 1, 26 diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem, nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus abençoou e lhes diz, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Vamos até o 31. 28 diz, foi isso que nós lemos. 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, e de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Amém? Podeis sentar. Aqui inicia-se o reino de Deus, o reino teocrático, o plano original de Deus para com os homens sobre a face da terra. Deus criou todas as coisas e disse para o homem o seguinte, olha, você vai dominar sobre os animais, toda erva que der fruto é sua, os peixes, né, serão seus, tudo será para mantimento. Aqui você não vê Deus pedindo imposto de nada. Deus diz, ó, tudo que você produzir é próprio, é seu. Isso aqui é o meu reino, o reino teocrático. Olha como começa o reino de Deus. Tudo que vocês produzirem, comam, desfrutem, se deliciem e faz. O que Deus pede é o seguinte, olha, multipliquem-se sobre a face da terra,
fecundai a terra, enchei a terra, povoai a terra. Esse era o primeiro governo. E o homem, aqui no plano original, Deus não colocou homem sobre homem para governar. Deus diz, você, homem, governará sobre os animais, sobre os pássaros, sobre os peixes, sobre os animais. Esse era o governo teocrático. Deus como rei e o homem reinando sobre a natureza. Este era o reino, o plano de Deus, o reino perfeito. Não era perfeito? Ok. Aí os homens se corromperam, muito pecado, muita corrupção, e Deus teve que destruir a primeira geração, essa geração aqui, essa primeira com o dilúvio. Depois do dilúvio, tempos passam e os povos se espalham sobre a face da terra, principalmente depois da Torre de Babel. Aí chega um ponto de Deus escolher um povo. Deus escolheu um homem por nome Abraão. Né? E acontece que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, né? E Jacó gera 12 filhos que acabam indo ser escravos de um rei, olha só, por 430 anos. Mas era o povo de Deus. Aí o que Deus faz? Deus resgata esse povo, tira esse povo de debaixo da escravidão, porque eles tinham, por causa do pecado e do erro, entrado debaixo de um jugo que não era imposto por Deus, estava debaixo da subserviência dos homens. E Deus fala, não, esse não é o meu plano original, vou trazer o meu povo de volta e vou criar uma lei e vou dizer para o meu povo que eu serei o rei deles. Tá? Existiam naquela época muitos reis na terra já, que se fizeram reis. Mas Deus sempre trabalhou, zelou, lutou para ser rei sobre o seu povo, porque Deus escolheu o seu povo para ser o seu rei e o povo do Senhor para ser, né, o seu povo particular. E assim escolheu Deus esse povo. Lá em Êxodo, capítulo 13, versículos 20 e 22, a gente vê Deus novamente buscando o reino teocrático, né? Buscando, não, deixa eu reinar sobre o meu povo, que o meu povo está sob o jugo de um rei mau, mas eu é que quero reinar sobre o meu povo, porque eu fiz o meu povo para ser o rei deles. Aí diz assim, Êxodo 13, 20 e 22. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Olha aqui, nós já podemos começar vendo o Senhor Deus reinando sobre o seu povo e dizendo, olha, eu vou adiante de vocês, vou tirar vocês daqui e eu regerei vocês, eu guiarei, protegerei, assim serei o rei de vocês. Aí, aqui a gente já vê o Senhor numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo durante a noite e uma nuvem de dia para dar ao seu povo condições de caminhar, ter saúde, tá? Ter proteção. Quem é que chega para destruir um povo que em volta do povo está Deus como uma coluna de fogo? Isso é que é rei. Rei é isso, que protege o seu povo e não que suga o seu povo. O verdadeiro rei, né? O verdadeiro governante, ele entrega a sua vida pelo seu povo, mas ele não toma a vida do seu povo. Esse é o reino teocrático. Aí, mais adiante, Êxodo 14, versículo 13, diz assim, ó, 13 e 14, diz assim, ó, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, visto, nunca mais vereis para sempre. 14. O Senhor pelejará por vós, calareis. Fiquem quietos, tranquilo, porque vocês têm um rei, tá? O Senhor pelejará por vós. Os inimigos que vocês estão vendo, que estão sugando
as vossas finanças, que estão sugando o suor do vosso trabalho, que estão escravizando vocês, eu exterminarei, tá? E eu governarei sobre vós. Fique quieto. Descansa o vosso coração e desfrute da teocracia. Desfrute do reino de Deus, do reinado de Deus. Assim era o rei de Deus. Do versículo 19 ao 31. Vamos lá para o 19. Moisés falando ao povo, né? Do mesmo aqui que a gente leu. Êxodo 14, 19. Diz assim: e o anjo de Deus ia adiante do exército de Israel e se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Segura um pouquinho. Isso aqui aconteceu por quê? Porque eles estavam diante do mar, tá? Deus, nos 2 primeiros versículos que eu falei, que a gente leu, disse, olha, o Senhor vai pelejar por vós, tranquilo, ok? Fique quieto. Aí aqui já é a ação do rei, do Senhor como rei. Deus e o seu povo, reino teocrático, tá? Aí o anjo se retira da frente, por quê? Porque o anjo viu o faraó vindo atrás, com espadas, com escudos, com cavalos, com lanças, para exterminar o povo de Deus. Aí qual é a função do rei? Proteger o seu povo. Ele se retirou da frente e colocou entre o campo dos egípcios, né, o exército de faraó, e Israel. Para chegar em Israel, para destruir Israel, Faraó não tinha muita coisa que passar, não, era só dentro do fogo de Deus, da presença de Deus. Era só isso. Assim era o reino teocrático. Olha como o amor de Deus é bom, né? Olha o plano de Deus para o seu povo. Olha o zelo de Deus para o seu povo. Aí, versículo 19, diz que o anjo se pôs ali, o 20, meu filho. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite um não se chegou, não trombou, não tropeçou no outro. Olha que privilégio é pertencer ao reino de Deus. Olha que privilégio é ter Deus como rei. De noite clareava para Israel e o povo conversando tranquilamente, andando em luz, e os inimigos andando em trevas. Ainda hoje isso não é assim? Os inimigos andam em trevas, mas o povo de Deus anda em luz. Por quê? A gente enxerga a verdade, a gente conhece a verdade. Por isso, a gente vê a luz. Ok? Aí o versículo 21 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar. Olha o reinado de Deus, olha a teocracia. Por um forte vento oriental, e toda aquela noite o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas. Isso aqui é mais conhecido, é a história mais conhecida. São duas histórias que desde criança se aprende, que é a abertura do Mar Vermelho e Davi derrotando o gigante Golias, né? Todo mundo conhece essa história. Aqui nós estamos falando da abertura do Mar Vermelho. Isso existe até nos quadros hoje, né? De pintura de grandes artistas, ok? Então aqui nós estamos vendo o mar sendo aberto. Agora, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas se foram com um muro, uma à direita e outra à esquerda. Aí 23. E os egípcios seguiram, né? Atrás ali, entraram atrás deles e com seus cavalos, cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Diz, olha, o mar se abriu, vamos matar Israel, vamos destruir o povo de Deus. Se o mar se abriu, Deus fez um milagre, então o milagre é para nós também. Não, o milagre de Deus é para o povo de Deus. Para os inimigos de Deus, resta o fim que Faraó teve, tá bom? Versículo 25. Não, esse mesmo. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou. Olha a ação de Deus, alvoroçou o campo dos egípcios. O que Deus fez? Fez cair roda de carro, cavalo atolar. Peraí, mas o povo não passou a pé enxuto, o povo de Deus passou. Não sei aonde Faraó atolou os carros. Já viu que a palavra de Deus diz que o povo passou a pé enxuto?
Como Faraó atolou os carros? Milagre de Deus, não entra nessa. Tá bom? Milagre de Deus. Versículo 25 diz: e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. É claro que eles sabiam disso, porque as pragas já tinham caído sobre todos os egípcios, né? Mas olha o que acontece aqui. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende agora a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Vamos lá. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força, e ao amanhecer os egípcios fugiam, né, ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Vê aqui que é uma ação o tempo inteiro do Senhor. Foi o Senhor que abriu o mar, foi o Senhor que tirou as rodas dos carros, foi o Senhor que fez a água tornar, foi o Senhor que destruiu, foi o Senhor que fez. Então, ou seja, o reino teocrático é esse. O rei protegendo o seu povo. Não é? Dê uma olhada do seu lado e vê que você vai perceber a beleza que está aí, a proteção do Senhor, tá? Nós vamos chegar lá. Versículo 28, né? Porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam ali seguindo no mar, nem ainda um deles ficou, ninguém ficou. 29 diz que, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, tá? A água caiu ali, sobre os egípcios. A parte em que estava milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, crianças de peito, né? Ali, mulheres amamentando, gente doente, carro. Gente, nós estamos falando de um país, tá? Um povo, uma nação. É milagre ou não é? Aí, quando ele viu ali, a direita e a esquerda já estava, né? O povo andando, água de um lado, água do outro, e eles andando. Versículo 30, assim o Senhor salvou. Observa que nós estamos falando do rei. O Senhor salvou naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31 diz o seguinte: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Aqui a gente está vendo a ação de Deus como rei sobre o seu povo, tá certo? Como seguia, então, esse reino teocrático? Era tão lindo, né? Nada precisava mudar. Vamos lá para 2 Reis 19, versículo 29 a 34. 2 Reis 19, seguia assim o reino de Deus. E isso será por sinal, tá? Ali tinha lei, regras. Este ano, presta atenção como era o reino de Deus. Este ano, comerá o que nascer por si mesmo. E no ano seguinte, o que daí proceder, porém, no terceiro ano, semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Aqui Deus não está pedindo, ó, me dá 10%, nem... Não, Deus está falando, é para vocês, não tinha imposto não, tá? Versículo 30 diz, porque o que escapou da casa de Judá ficou do resto e tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Olha o que Deus está dizendo aqui. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião, o que escapou, o zelo do Senhor fará isto. Continuando aí, até o 34, 32 diz, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Olha os outros reis que se levantavam contra Israel. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha. Vocês estão entendendo? Os reis vizinhos não lançará uma flecha contra a minha cidade, contra o meu povo. Isso é um país seguro ou não é? Onde Deus é rei, onde Deus reina, né? Nenhuma flecha será lançada, né? Nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porque nesta cidade não entrará. Tá? Diz o Senhor, eu sou o rei, e no meio do meu povo não entrará ameaça de morte.
nem espada. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Nada se levantará contra o meu povo que eu não derrube, porque eu sou o rei do meu povo. Deseja ser reinado por esse rei, deseja? Aí o 34, né? Porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Assim seguia o reino de Deus. Enquanto o povo de Deus, irmãos, descansava, desfrutava, o Senhor trabalhava. Ainda hoje Deus trabalha. Olha para 2 Reis 19:35, né? Que a gente viu até o 34, mas olha o 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, presta atenção, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Espera aí, para, respira. Enquanto o povo de Deus dormia, um sono suave, tranquilo, delicioso, revigorante, o Senhor matava 185.000 soldados para que o povo amanhecesse pela manhã e pudesse ir trabalhar e seguir sua vida. Esse era o reino teocrático. Enquanto o povo dorme, enquanto o povo de Deus dorme, descansa, tenha um sono revigorante, um anjo de Deus destrói todo um exército adversário. O anjo do Senhor, né? Porque aqui o anjo, né? Está falando de quem? A quem você aceitou como seu único e suficiente Salvador. Quem é o rei da sua vida? É ele, o anjo do Senhor, Jesus Cristo. O anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185.000 homens, enquanto o povo dormia. Quer viver debaixo do reinado do Senhor? Então, confia, descansa, dorme tranquilamente, tá? Confia porque você tem um rei, um verdadeiro rei, o rei que está, segundo a Bíblia, que trabalha todos os dias por aquele que nele espera. Você espera em Deus? Você confia em Deus? Você aceitou esse Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então segue o seu caminho, tá? Então, aqui observamos essa grande ação do rei para proteger seu povo. No reino de Deus, não faltava maná. Se você for olhar toda a história, é claro que nós não vamos pegar todas as referências, senão vamos ficar aqui a noite toda. Não faltava maná. No reino de Deus, a roupa e os sapatos dos pés de Israel, do povo de Deus, nem sequer envelheciam. O povo caminhou 40 anos e a roupa do corpo não envelheceu e o sapato não furou, não gastou e andava deserto afora. Isso é o reinar de Deus sobre a vida do seu povo, tá? No reino de Deus, o povo entrava em fornalha de fogo, ali na fornalha, né, claro, e não se queimava. No reino de Deus, entravam-se crente em cova de leões, e os leões não os destruíam, não é? No reino de Deus, cercava os seus, né, com cavalos e carruagem de fogo. No caso de Eliseu e seu moço, quando Eliseu estava de madrugada preocupado, se quiser até colocar 2 Reis 6:16, 2 Reis 6:16, diz o seguinte, que Geazi estava preocupado ali, com medo de morrer. Ai, Senhor, e agora? Há um exército vindo contra nós, vai nos destruir. Aí Eliseu, ao invés de se assustar, Eliseu que confiava em Deus, Eliseu nem orou para Deus vir, para Deus agir, só falou o seguinte, abra os olhos desse moço para que ele veja, né? Diz, não temos, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com ele. Geazi não via porque era incrédulo. O incrédulo, ele ouve, ele escuta, ele participa, mas ele não acredita, tá? Ele não crê que Deus está presente, ele só crê se ele vê. Por exemplo, Jesus, a gente tem que crer no que a palavra diz. Jesus fala, onde estiver 2
ou 3, né? Reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Vocês estão entendendo isso? Por que eu me arrepiei agora? Porque ele está aqui, eu não preciso ver. O meu rei está aqui, o nosso rei está aqui. Pandemias passaram, né? Morte virá, pode se preparar, viu? Pastor Gedeon já trouxe até um estudo para as mulheres outro dia, e nós vamos ter um estudo, né? Agora nós temos um economista que vai dar um estudo de economia. Eu já vou escrever essa igreja aqui para a gente receber, se for online, né? Se não for, eu vou juntar uma equipe, nós vamos lá para o Gama assistir, mas nós vamos, tá? Economia, porque o Brasil e o mundo, né? Mas em especial o Brasil, vai passar por um período difícil financeiramente, tá? Fome, tá? O que acontece, por exemplo, estamos falando de reis, viu? Tá, escuta o segundo pouquinho. O que acontece se a gente, por exemplo, você ganha 1.600 por mês, que é um salário mínimo, e você gasta 2.000 todo mês? O que vai acontecer com a sua vida? É o que acontece com o Brasil. O Brasil gasta muito mais do que ganha. Nós quebramos o recorde de colher impostos. Nunca se arrecadou tanto imposto, tá? Sobre o povo, fustigou o povo com impostos, e o Brasil está se endividando, o povo está quebrando, as empresas foram embora do Brasil, milhares e milhares de... É porque tem gente que não pesquisa, tá? De empresas foram embora do Brasil porque não dá conta de pagar impostos. Então, se prepare em oração, não gaste dinheiro, tá? Nunca gaste, nem sequer o mesmo tanto, gaste a metade do que você ganha. Tá? Procure viver com a metade do que você ganha. Porque o Brasil está endividando cada vez mais, porque gasta mais do que ganha. Tá? Gasta mais do que tem. O Brasil está se afundando e vai passar por dificuldade. Seja quem for que for governar o ano que vem, se prepara. Se prepara, porque o país vai passar fome. Ore, clame a Deus. Eu estou falando do país, mas eu estou falando que nós temos um rei. Há uma diferença lá peraí, não precisa nem colocar não, meu filho. Malaquias 3:18 diz: e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tá? 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. Igreja, ore, consagre, prepare e vigie. Não façam prestações de 36 meses, não faz não. Segura. Porque nós vamos passar por um período muito difícil. Ok? Aqui a gente vê Deus. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Esta é a nossa vontade. A gente precisava orar pelo Brasil para que as pessoas que não estão vendo, que veja. Nós temos que orar assim, irmão. Porque tem gente que não enxerga, não vê. Mas Eliseu orou assim: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Tá? E aí, Deus abriu os olhos do moço e ele viu. O monte estava cheio de cavalos, de carro de fogo ao redor de Eliseu, e a proteção de Deus estava ali. Por quê? Porque este é o reino teocrático, esse é o reino de Deus. Amém? Aí, meus amados irmãos, tudo que o povo plantava era para o seu próprio consumo. Não tinha governante humano para cobrar impostos. Vê o Salmo de número 91, se a gente for ler ele todo, né? Vai mostrar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e vai falando, né? Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Isso é Deus e o povo, esse é o reinado do povo ali. Mas não vamos ler esse salmo todo, não. Depois você medita em casa, tá? É uma amostra do reino teocrático, o salmo de número 91. Mas abra Deuteronômio 10:12, tá bom? Para a gente passar para o reino teocrático, monocrático, tá? A monocracia. Aqui, ó. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temos o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e ame e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Essa era a parte, não precisava pagar imposto, o povo não precisava gastar, não. Era simplesmente isso aqui, tá? Ames ao Senhor teu Deus e ande na sua presença, ok?
Aí em Miqueias 6:8, vamos lá em Miqueias 6:8. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e ande humildemente com Deus. Esse era o pedido. A contrapartida de Deus era essa para Israel. Tá? Tudo que o povo plantava, colhia. Tá? Não pagava imposto. A terra tinha um ano que não precisava semear, plantar. Mesmo assim, Deus providenciava a semente, nascia e colhia do mesmo tanto. O ano que eles não plantavam, Deus plantava para eles. Era Deus que trabalhava. Deus enviava a chuva, enviava o calor, o frio, o tempo para regar a terra, para dar ao povo todo o sustento. E o Senhor, então, requeria assim de Israel. Mas Israel, o povo de Deus, trocava Deus por ídolos o tempo inteiro. Né? Chegou a um ponto, meus amados irmãos, que esse povo pede um rei. Mas eles não tinham um rei? Tinha. Israel tinha um rei, mas eles pediram um rei humano. Israel não quis, não queria ser governado por Deus. E chega um dia para Samuel e diz assim: Samuel, nós queremos um rei que reine sobre nós como todas as outras nações. Antes era o anjo que vinha, que lutava e destruía, não era? Era Deus que dava a água, a pedra, no meio do deserto Deus fazia brotar água, tá? Deus mandava o maná, Deus protegia o povo queria um rei. Queria um homem para governar. Aí chega para Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5, e pede um rei. Vamos lá? Eis que a monarquia é trocada pela teocracia. O povo não quer Deus como rei. Por quê? Porque Deus pedia ao povo para andar na sua presença, adorar o nome dele, ser santo. E então todos os anciãos de Israel, nós estamos falando dessa mesma nação que passou o mar, que comeu maná, que a roupa não envelhecia, que plantava e colhia, que não precisava pagar impostos. Então todos estes anciãos ali, todo este povo de Israel, se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as outras nações. E aí disseram, o versículo 6, meu filho. Versículo 6 diz: porém, esta palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. Samuel ficou revoltado. Irmãos, você sabe aquele frio na espinha, aquela angústia na alma? É alguém chegar para o profeta de Deus, o juiz de Deus, e dizer assim: nós não queremos mais ser governado por Deus. Chega de Deus, não queremos Deus, nós queremos um homem que sai diante de nós para vencer as nossas guerras. Tchau, teocracia. Tchau, Deus. Não te quero mais como meu rei. Eu quero um homem. Ok. O Senhor autoriza, chega para Samuel e diz: tá bom, Samuel. Olha, esse povo não está rejeitando, não é você como profeta. Se eles estão querendo um rei, quem é o rei desse povo? É você, Samuel? Não, Senhor, é o Senhor. Então, eles querem um rei, eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim para que eu não reine mais sobre eles. Tá? Não é a ti, Samuel. Eles estão rejeitando a mim como rei. Eles disseram claramente: nós não queremos Deus para reinar sobre nós. Nós queremos um rei igual a todas as outras nações. Então Deus autoriza Samuel para consagrar um rei e diz ao povo: olha, eles estão rejeitando, estão me rejeitando. Mas tudo bem, eles não querem que eu reine sobre eles. Vê o versículo de número 7. 7 diz: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo. Eu ouço Deus falar assim. Deus não entristece, mas
Imagina como Deus fala para o povo. É difícil ser rejeitado, né? Como pai, como mãe. Imagina o seu filho chegar para você e falar assim: olha, meu pai, minha mãe, a partir de hoje, você não é mais meu pai. Meu pai agora é aquele pai de santo ali e a minha mãe é aquela traficante ali. Eu vou para a casa deles. É mais ou menos isso que Deus sentiu. Deus fala: tudo bem, filho. Aqui entra o livre arbítrio. A escolha é tua. Servir a Deus ou não. A escolha é minha, a escolha é tua. Servir a Deus ou não. E o Senhor fala para Samuel: ouve a voz do povo. Em tudo quanto eles te disser, dá. Pois eles não têm rejeitado a ti, antes a mim têm rejeitado para que eu não reine, né? Para não reinar sobre eles. Então eles estavam rejeitando Deus, tá? E não Samuel. É tanto que Samuel continua como juiz e profeta, tá? Como profeta sobre eles. Lá na frente você vai ver o próprio Saul, o rei que eles escolheram, errando, oferecendo sacrifício. Momentinho, né? Oi. Aí, mais na frente a gente vai ver Samuel oferecendo sacrifício, Saul, o rei que eles escolheram, errando, pecando, oferecendo sacrifício no lugar de Samuel. E Samuel chega e diz: Deus reprovou isso aí. Quem oferece sacrifício sou eu, tá? Então Samuel continuava como profeta e sacerdote e juiz daquele povo. Só que eles queriam outro, tá bom? Aí Deus chega para Samuel e orienta a Samuel a falar ao povo o seguinte: olha, explica para esse povo como será o reino monárquico, o rei da monarquia. Explica aí. 1 Samuel 8, 1 Samuel, que é 8, né? Não, aqui meu versículo 8 ao 17 desse mesmo capítulo que a gente está lendo. Vamos lá. 1 Samuel, do versículo 8 ao 17. Conforme todas as obras que eu fiz, olha Deus falando, desde o dia em que tirei eles do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Deus falou: já fizeram, já vinham fazendo isso, me abandonando o tempo todo, servindo a outros deuses. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta eles solenemente, declara qual será o costume, presta atenção agora, do rei que houver de reinar sobre eles. Explica ele como é que vai ser o reino monárquico. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao ouvido que lhe pedia um rei. Tá bom, vamos lá, o que Samuel falou? Disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós, viu? Vocês estão pedindo um rei, vai ser assim, ó. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, tá? E os porá por príncipe de milhares, por cinquentenário, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. Peraí, segura aí um pouco, volta ainda lá. Eles vai fazer o seguinte: ele vai pegar os seus filhos, e os seus filhos que hoje fica dentro de casa, comendo, se divertindo, né? E que plantando ali é dele para ele comer, não, agora ele vai plantar para o rei, tá? A monarquia é isso. Você vai trabalhar para um rei. Ok? Vocês trabalhavam para si, mas agora vocês vão trabalhar e o rei vai pegar tudo, entendeu? Tá? Aí, assim, outra coisa, esse rei, por exemplo, um anjo meu ia e destruía todos os inimigos, não era? Agora esse rei vai pegar os seus filhos para fazer soldados do seu exército para ir lá guerrear a guerra, tá bom? Filhos seus morrerão em guerras, porque o rei vai convocar eles para a guerra, ok? Muito bem, versículo 13. E tomará as vossas filhas, presta atenção, para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus criados. Olha o que Deus falando aqui, o rei. Você
Você sabe essa princesa que você tem aí dentro de casa? Esse príncipe que você tem dentro de casa, você tem um projeto para sua filha, né, de ser uma missionária, de ser uma pessoa que faz uma faculdade, ser alguém? O rei vai pegar para ser empregado, para fazer bolo na casa dele, para dar para os seus criados. Olha o que Samuel está explicando para eles. Essa filha que você tem dentro de casa tão linda, né, vai servir lá na casa do rei. Vai tudo lá para o palácio do rei agora, servir a ele, plantar para ele, fazer bolo, confeitar, fazer pão, massadeira, né? A menina que estava estudando para ser advogada vai ser a amassadeira de pão para o rei. Era isso, só isso que o povo estava trocando. No maná o povo comia, no deserto o povo comia maná preparado por Deus. Agora o povo tem que preparar comida para um ímpio. Tá bom? Tá pouco? Continua, meu filho. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e os seus criados. É assim que vai ser o rei. Tá bom? Vocês estão trocando. Também os vossos criados e as vossas criadas, os vossos melhores jovens, os mais lindos, os mais bonitos, né? Os vossos jumentos, tomará e empregará ao seu trabalho. Vai ser tudo do rei, vocês não vão ter mais nada agora. Dizimará o vosso rebanho e vos servirei de criados. Vocês estão vendo o que Israel estava abrindo? O que é deixar de ter Deus como rei e ter o homem como rei. É só isso que o povo estava perdendo. Nós estamos no versículo 17, né? Foi até o 17 que eu pedi. Assim funciona a monarquia. A forma de governo na qual uma única pessoa, né, um monarca, pode ser um rei, uma rainha, um imperador, imperatriz, ou um chefe de estado, eles agem assim. O povo tem que trabalhar para eles. Israel estava trocando Deus por isso, tá? Deus ainda alerta o seu povo que ele ainda iria clamar e chorar por causa do modelo de rei, de governo que eles tinham escolhido. A gente clama ou não clama debaixo do jugo dos maus presidentes, dos maus reis? O povo chorou também, quer ver? O versículo de número 18, Rafael, aí do capítulo 8. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, né? Que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia, ok? Deus avisou, vocês vão orar, vocês vão clamar. Porém, o povo estava obstinado. Sabe o que o povo falou no versículo 19 e 20? O povo, não, nós queremos um rei. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disse, não, mas haverá um rei sobre nós. Não quer saber de Deus, não, nós queremos é homem. Não, a gente vê Israel passar pelo que passa e não entende, tem muita gente que não entende. Escuta isso aqui. Deus ainda explicou, através do seu profeta, na esperança, né, entre aspas, de o povo já não, se é assim, pai, então não muda não, continua sendo o nosso rei. Não, nós queremos um rei. Não, eles deram um não bem grande. Não, mas haverá um rei sobre nós queremos é rei, tá bom? Versículo 20. E nós também seremos como todas as outras nações, nós queremos ser igual ao mundo, né? E o nosso rei nos julgará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Tudo que Deus fazia, Israel diz, não, nós não queremos, nós queremos que um homem faça o que Deus faz. É possível um homem fazer o que Deus faz? Não é possível, não tem jeito. Um anjo matou 185 mil pessoas enquanto eles dormiam, Tamires. Enquanto eles dormiam. Não, nós não queremos, nós queremos é um homem para guerrear a nossa guerra. Porque se Deus não sabe guerrear, ele mata numa noite só. É brincadeira um troço desse? Misericórdia. Misericórdia. O povo escolheu a monarquia. Samuel fala aos ouvidos daquele povo. Versículos 20 e 21 nós já vimos, né? Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. 22 diz, então o Senhor disse a Samuel, dai ouvidos à sua voz e constitui então o rei. Samuel disse aos filhos de Israel, vai então cada um para a sua cidade e nós vamos escolher um rei para vocês. Ok. Mas Deus é tão misericórdia, mas vamos lá. Aí, escolheram, 1 Samuel, aqui, 1 Samuel 11, 17, aqui a primeira ordem do rei que eles escolheram. Vamos lá.
1 Samuel 11:17. O rei, agora já tem um rei. 11:17. Agora nós temos um rei. O que o rei diz? E todo o povo partiu para Gilgal e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito e ali todos os homens de Israel, né? Ali foi escolhido o rei. Ok. Aí, 1 Samuel 13, 8 e 9. Louvado seja Deus. Tem um versículo que está aí, aonde aonde Saul, a primeira ordem de Saul. Eu acho que eu anotei errado aqui. A primeira ordem de Saul foi a seguinte, espera lá. Parte do povo rejeitou o reinado de Saul, outra aceitou, a outra parte rejeitou. E aí o que acontece? Saul, ao ficar sabendo da situação dos filisteus, da destruição, da zombaria dos filisteus, chama o povo para a guerra. Aí o povo, mas Saul não é o meu rei. Saul pega 2 bois, tá? Esquarteja os bois, tá? Os seus 2 lindos bois, né? Aqui, né? Aqui, ó, 11:7. E tomou um par de bois, 2 bois, e cortou em pedaços, e enviou todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo, presta atenção, a primeira ordem do rei. Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Tá? O que Samuel diz aqui? Eu vou pegar o boi de vocês e vou... Saul, eu vou pegar o boi de vocês e vou matar tudo. Vou destruir as vacas de vocês tudinho. Tá? Se vocês não saírem atrás de mim para guerrear comigo. Aí, peraí. Esse é o rei que eles escolheram, tá bom? Trocar Deus por outro, essas são as consequências, tá? E ali o temor do Senhor veio sobre o povo, eles saíram como um só homem. Agora tem que ir, né? Tem que ir à guerra, porque agora Deus não vai guerrear mais nossa guerra. A primeira ordem de Saul foi o seguinte: quem não vier, tá? Após mim, vai perder tudo que tem. Eu vou matar vou entrar na fazenda de vocês, vou matar tudo, meter a espada e matar os bois de vocês tudinho. É diferente, né? Daquele povo que tinha tudo de graça, tinha tudo muito tranquilamente. Louvado seja Deus. Ok. Aí, Deus desaprova o reinado de Saul, perdão. A gente já sabe. Depois, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, no seu infinito amor, que mesmo no reino teocrático, o Senhor ajuda, intervém. E chega para Samuel e disse, Samuel, vai lá na casa de Jessé, o belemita, e escolhe um lá segundo o meu coração, aquele a que eu disser, eu já tenho me provido de um rei que é segundo o meu coração. Não era para Deus largar esse povo para lá, gente? Não era? Mas Deus ainda vai atrás de ajudar, porque Deus é misericordioso, Deus perdoa pecados, Deus levanta o caído, Deus fortalece o fraco, Deus pega o pobre do monturo e faz assentar entre os príncipes, Deus restaura, resgata, Deus vai atrás, Deus nos atrai a Ele pelo seu infinito amor. Aí o que Deus faz? Levanta Davi, né? Para reinar sobre aquele povo. Davi reina ali e Deus concede muitas vitórias, mas mesmo assim, o reino teocrático já estava estabelecido sobre a face da terra, sobre o povo de Deus. Aí, acontece todos os males da terra, toda a corrupção. Aí Deus olha para o seu lado direito. Meu filho. Você. Aleluia. Você vai agora reinar. Você vai ser rei. Eu não abro mão do plano que eu tenho para o meu povo. Eu não abro mão de um sequer. Filho, vá lá e morra. E estabelece um reino eterno. Aí vem o Filho de Deus. Pá, pá, pá,
está aqueles cravos, aqueles pregos grossos entrando, estraçalhando ali, e o sangue voando para estabelecer o reino eterno. Meu filho, abra Mateus 6,33. Aí Jesus, depois disso, ele falou: vocês querem saber? Busca primeiro o reino de Deus. Não busque mais o reino dos homens, não, que deu errado. Tá? Busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Tá? O meu reino. E hoje, esse reino, ele já está dentro de nós. Hoje nós já temos esse reino, o reino eterno. Nós podemos até estar, entre aspas, sob jugo de reis humanos, mas o reino de Deus já reina dentro de nós. O reino de Deus já está em nossos corações. Jesus é o nosso rei, o rei eterno. Quantas vezes tinha na letra que o nosso amado irmão Manuel cantou: Jesus Salvador, Jesus Salvador, Ele é o nosso rei. O rei que você serve é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí, irmãos amados, como será este reino? O Isaías 35, vai para Isaías 35, versículo 1. Nós vamos ler Isaías rapidamente para a gente encerrar daqui a pouquinho. Olha só, Isaías 35. A Bíblia diz que no reino, isso aqui é a glória, o reino do Messias, de Jesus. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará. De alegria exultará, a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron, e eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Isso aqui, Isaías profetiza sobre Cristo, viu? Sobre o reino de Cristo. Confortai as mãos fracas, fortalecer os joelhos trementes, fala um com o outro, se alegra, se tem esperança, porque o reino de Deus virá. O reino já está aqui entre nós. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não desanimem, não temam. Eis que o vosso Deus virá com vingança sobre esses malignos que estão destruindo o povo, né? Ele virá com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, lá não vai ter cego não. Os ouvidos dos surdos abrirão, não terão surdos lá também não. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiro do ermo. Esse é o reino de Cristo que já está entre nós. A terra seca se transformará em tanques, em mananciais, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Viu? Não tem lugar árido, seco, fica os urubus ali, naquele lugar morto. Ali vai ser um oásis, tá? E ali haverá um alto caminho. Quem é esse caminho? Um caminho que se chama o caminho santo. Quem é esse caminho que hoje nós andamos? No caminho. Quem é o caminho? Você não sabe, não? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós caminhamos por ele. A Bíblia fala que este caminho santo nós andaremos por ele. Olha, o imundo não passará por ele. É bíblico. Isaías falou, o imundo por quê? Porque o pecador, o imundo, o idólatra, o corrupto não anda em Cristo. Não anda no caminho, porque Jesus é o caminho. Vocês estão entendendo? O imundo não caminha por ele. Pode, eu também acredito em Jesus, mas não anda em santidade, não anda no caminho. Tá? Até mesmo os loucos não errarão, até os doidos, os loucos, porque muita gente tem uns crentes como doido, né? Os crentes são loucos, tem gente aí que tem problema de cabeça, mas eles não vão errar, eles sabem que Jesus é o Senhor. Mas os corruptos, os ladrões, os maus, não conseguem enxergar e não andam em Cristo. Ali, em Cristo, não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Nem se achará nele, mas os remidos andarão nele. O que significa remido? Aqueles que foram perdoados os seus pecados em Cristo. Nós somos os remidos do Senhor, nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Isaías estava falando de mim.
Isaías estava falando de você que é crente, que é cristão, que anda pelos caminhos do Senhor. E ali, no versículo 10 diz, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Você está falando da eternidade, alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. E gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Nunca mais vai ter gemido nem tristeza, porque não haverá dor, né? Aí o versículo 11, né, para encerrar, é só o 10 mesmo. Tem o 11? Amém. Então é esse que encerra. Aqui fala do reinado do Messias. O evangelho é o caminho que nos leva ao reino eterno. Marcos 1,15. Marcos 1,15. Diz o seguinte, Marcos 1,15. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Tá? O caminho é o evangelho. O caminho é o Senhor, a lei é o evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. Nenhuma outra religião salva. Tá? Não adianta correr. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Ok? Pastor, como será esse reino? Para a gente sair daqui feliz, comer do corpo, beber do sangue. Para encerrar, Apocalipse 21, 14, de 1 a 4. Apocalipse 21, de 1 a 4. Aí, assim será o reino que já está aqui dentro. Depois nós vamos passar para dentro dele por completo. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Lá não vai ter mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia de Deus do céu, adereçada como uma esposa preparada, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, né? Morada de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Para terminar, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Assim, Deus restabelece o reino teocrático que será eterno, porque o reino monárquico deu errado. Amém? Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus.